Olá! Davi, bem-vindo. Esperar vocês entrarem aqui para a gente começar a nossa transmissão. Um assunto que interessa muita gente, né? E eu já tô inclusive com papel e caneta na mão, porque eu acho que dá pra gente pegar algumas dicas, né? Paulo, bem-vindo. A gente vai começar aqui a nossa transmissão. Vocês viram lá na divulgação do feed e do story que hoje a gente vai falar sobre comida. Aquela questão que muita gente, né, na quarentena não consegue se controlar. E a gente sabe que isso não é bom. Então, eu vou convidar aqui um médico que vai explicar direitinho pra gente. O áudio tá bom? Eu queria saber se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Se tem alguma coisa atrapalhando de ruído pra eu mudar ou se tá tudo bem aqui. Elton, Daniela, bem-vindos. Podem fazer perguntas, viu, gente? Tirar dúvida, que eu tenho certeza que todo mundo tá passando por esse momento. Então, a gente tá junto aqui. Dá pra ouvir direitinho? Vocês estão conseguindo ouvir? Bem? Virgínia, bem-vinda. Gente, me deem um retorno só de áudio pra saber se eu preciso mudar de lugar ou se aqui tá ok. Vocês conseguem escutar bem? Show de bola. Então é o seguinte, ótimo, obrigada, gente. Então vamos começar aqui, vou convidar aqui um endocrinologista pra gente tirar dúvidas. Então vocês podem ficar bem à vontade, qualquer tipo de dúvida a gente vai esclarecer aqui pra gente passar aí por essa quarentena da melhor forma possível, do jeito que a gente conseguir, né? Então vamos lá, dúvidas bem-vindas, viu? Vamos lá. É um problema que todo mundo passa, né? Ainda mais nesse período, gente. Doutor Rodrigo! Olá, Cris. Tudo jóia, minha querida? Tudo bom? Bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tá ótimo o som. Ah, que ótimo. Então, doutor, seguinte, vamos começar aqui, porque estou curiosa. Estava até aqui com um bloquinho e uma caneta, não sei se será preciso anotar dicas, mas, doutor, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a cabeça diz uma coisa completamente diferente, a gente não consegue fazer o que tem que ser feito, né? Aham. E eu acho que está todo mundo passando por isso. Então, gente, o tema da nossa live é perda de peso e os desafios para enfrentar essa pandemia, tentando controlar essa ansiedade, né? Tentando, como é que eu posso dizer, minimizar os estragos, né, doutor? Porque E os estragos vão existir. buscar o equilíbrio, né? Né, Cris? Buscar o equilíbrio, exatamente. Doutor Rodrigo Mendes é endocrinologista e está aqui, gente. Então, por favor, façam perguntas a qualquer momento que a gente vai buscar esclarecer aqui as dúvidas de todo mundo. Doutor, vamos começar do começo. É, Qual a relação da endocrinologia com a questão da perda de peso? Porque a endocrinologia, para quem não sabe, trata dos hormônios e os hormônios têm influência direta sobre o nosso corpo. E aí a gente tem que travar uma luta e os nossos hormônios têm que estar em equilíbrio para que a gente, de repente, não consiga ganhar peso e às vezes eles não estão. Queria que você explicasse um pouquinho dessa relação, endocrinologia e ganho de peso. Nossa, Cris, já começou profundamente, hein? Vamos Então, direto ao ponto. Cris, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui tratando de um tema tão relevante, tão importante, num momento tão desafiador para todos nós, né? Eu, na condição tanto de ser humano, porque também estou inserido dentro do isolamento, do confinamento. Para mim, como profissional, é um isolamento parcial, porque tenho meus pacientes, minhas atividades, mas também como profissional de saúde, que tenho que lidar com a realidade também desafiadora das pessoas que têm dificuldade em seguir os seus tratamentos, né? De diabetes, obesidade, dentre outras doenças crônicas. Já respondendo a sua pergunta, a endocrinologia é uma especialidade médica que vai
estudar, diagnosticar e tratar as alterações das glândulas do sistema endócrino. E qual é a relação com o excesso de peso? Quando a pessoa ela tem o excesso de peso, ela tem um excesso de tecido gorduroso. E aí eu não sei se todos que nos assistem agora têm essa informação, mas o tecido adiposo, esse tecido gorduroso, é um órgão endócrino que produz inúmeros hormônios. Quando em excesso, hormônios que são muito ruins, né? Prejudicam a nossa saúde, o funcionamento do nosso organismo. Então, não sei se já respondi a sua pergunta, mas a endocrinologia, que estuda o nosso sistema endócrino, as glândulas, faz essa relação com o excesso de peso por conta do excesso de gordura. E como que a gente sabe, doutor, se a gente está acima do peso? Porque às vezes tem aquele negócio, às vezes a gente está marcando na balança, por exemplo, o meu peso ideal é tal. Mas às vezes eu vou na balança e eu olho e vejo que, tipo, não, eu não tô querendo estar com aquele peso. Eu acho que do jeito que eu tô bem. Como é que eu sei realmente como é que é o meu peso ideal? Perfeito. Antes de falar da definição de obesidade, eu vou falar da definição de saúde. A gente define saúde como um bem-estar físico, mental e social. É claro, dentro de uma esfera harmônica, de equilíbrio, de harmonia, sem estar no 8 nem no 80, né? Sem exagerar nos dois polos. Né? O excesso de peso a gente classifica levando em consideração não só o nosso peso, mas é uma relação do nosso peso com a nossa altura. Então, tem uma formulazinha, que é o índice de massa corporal, em que a gente coloca o nosso peso em quilos dividido pela nossa altura ao quadrado. Se esse resultado, o resultado dessa fórmula, for menor do que 25, a gente classifica como um peso normal. É uma fórmula bem simples de se avaliar. E vale para homem e mulher ou tem diferença de numeração do resultado? Nesse momento, não tem diferença. Tá? Quando a gente fala de composição corporal, que é a quantidade de gordura, aí sim a gente tem faixas diferentes para homens e mulheres. E tem também uma relação muito direta com os hormônios femininos e masculinos. Então, se a pessoa ela está com IMC maior ou igual a 25, ela tem alteração de peso. E aí a gente gradua em sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. Agora, já respondendo também a sua pergunta, tem pessoas que me procuram no consultório que não estão com IMC acima de maior ou igual a 25, mas geralmente é a mulherada que começa a brigar com a balança, está com IMC normal, mas ganhou 4 quilos, 5 quilos e já identifica que o peso dela não é aquele. Então, ela começa a infringir o bem-estar dela, psíquico, a autoestima dela, as roupas dela começam a ficar apertadas, e a gente tem que valorizar isso também, porque... Isso é seríssimo, viu, doutor? Tem que valorizar demais, isso é muito sério. Então, a gente olha o armário e fala assim, gente, eu cabia nisso, tipo, um mês atrás, e agora? Perfeito. Então, isso é muito frequente, né? E é claro, a gente tem que ver a história de cada pessoa, o momento, principalmente, o que está acontecendo, para realmente, e o perfil, as características, para tentar ali fazer um diagnóstico correto, obviamente, e traçar uma conduta que gere uma adesão, que o paciente a pessoa consiga cumprir aquele tratamento da melhor forma possível. E a gente sabe que obesidade ou sobrepeso, gente, não é sinônimo de saúde, é sinal de alerta. Então, a gente realmente tem que estar atento. E aí, doutor, eu queria que você esclarecesse bem a fundo assim pra gente quais são os riscos de se estar acima do peso. Maravilha.
Eu acho, Cris, que aqui a gente poderia falar só sobre esse tópico por 1 hora, de verdade. Porque o maior desafio para mim, como profissional de saúde que lida com excesso de peso, ainda é o estigma. A obesidade ela foi caracterizada como doença tem pouco tempo. E eu falo muito para as pessoas que se tratam comigo que a gente não vê nas bancas de jornal, por exemplo, trate sua pressão alta em 7 dias. Trate a sua glicose alterada em 7 dias. Mas o carnaval vem chegando aí, perca peso em 1 semana. Parece mágica, né? Assim, agora eu vou emagrecer. Sim. Então, eu acho que tem muito ainda da questão realmente estética, que é muito valorizada, o culto ao corpo, o que é muito pregado como padrão da nossa sociedade, né? E as pessoas, muitas delas, acabam comprando esse protótipo, esse perfil, né? E na busca de perder peso, de uma forma desesperada, às vezes só pensam em perder peso. Não importa se é com segurança, se não é, se vai impactar em outros cenários da saúde, mas elas querem perder peso. Então, eu acho que aqui a gente tem vários pontos para trabalhar. O primeiro deles, obesidade é doença. A gente tem, o último mapeamento que foi feito, Cris, mais de 236 doenças relacionadas ao excesso de peso. Eu vou Eu citar fiz aqui uma só... matéria só sobre obesidade, doutor, eu fiquei espantada. E você vê, às vezes, as mães, elas olham assim, ah, que gracinha, ah, é um fofinho. As mães, as próprias mães acham que é a gordura do filho. Sim, Ah, que bonitinho. Gente, como bonitinho, isso é uma criança que pode ser fofinho, estereotipamente falando, mas que não é saudável. Então, assim, a gente tem que estimular desde pequenininho, porque senão cresce achando que é bonitinho e vira um adulto que você fala lá atrás não era o bonitinho, hoje tá o doente. Então, assim, e a gente viu nessa matéria, eu vi que são casos de obesidade infantil que os números também estão alarmantes. Então a gente precisa ter 50%, cuidado né? desde sempre, né? Exatamente. Falando da obesidade infantil, Cris, quando se tem pai e mãe, né, com histórico de obesidade, a chance de uma criança ser obesa e virar um adulto obesa, ela está acima de 50%. Parece, talvez a gente não consiga mensurar isso, né, medir, mas é bastante coisa. Genética, né? E sim, genética e também tem a questão ambiental, porque tem uma questão também de comportamento, de hábitos, e os pais também sendo espelho para aquela Sim. criança, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito de novo para a história de cada um, para o ambiente que está inserido, para a genética. São vários fatores que influenciam. E aí, voltando um pouquinho para a questão das doenças que estão relacionadas, Fabi, beijo, super participando aí com a gente. Faça perguntas, Fabi. Deixa eu mandar um beijo pro Greb, que entrou aqui, a Ivanete. Gente, podem trazer perguntas aqui, que a gente vai esclarecer alguns pontos aqui, mas também vamos esclarecer as dúvidas. Vai, Sim, doutor. Então, são várias doenças que a obesidade pode causar. boa, Cris. E aí, assim, são mais de 236 doenças. E aí, são doenças metabólicas como diabetes, hipertensão, colesterol alterado, o câncer, que as pessoas morrem de medo. Aqui, só fazendo um parênteses, a gente levanta a bandeira, né? O autoexame da mama, o outubro rosa. E, às vezes, a gente tem uma oportunidade de atuar um pouquinho antes, né? Porque a obesidade, ela é fator de risco para o câncer de mama, por exemplo. Então, assim, ao invés de fazer o autoexame e fazer uma detecção, não estou dizendo que é só obesidade que é fator de risco, mas a gente tem a oportunidade, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. Então, acho que a gente tem uma oportunidade aqui de prevenir essa doença que é um fantasma hoje na nossa vida, né? Todo mundo tem Sim. medo quando ouve a palavra câncer. Fora as alterações de coluna, joelho, as alterações respiratórias, aí já fazendo um link com
Ih, gente, acho que o doutor caiu. Mas espera aí, vamos aqui que já já ele entra de novo. Deve ter dado algum probleminha na conexão dele. Mas é importantíssimo isso que ele está falando, porque a gente às vezes acha, tô só gordinha, tô acima do peso, e vai levando, vai empurrando literalmente com a barriga. E quando você percebe, você fala, não, não é só um fofinho, não é só uma roupinha que não dava, vou aumentar o número daquela calça jeans. É realmente um problema de saúde que se instalou de uma hora para outra e que com hábitos saudáveis você poderia resolver isso como ele estava falando. Ah, tá aqui, voltou. Peraí, vamos lá. Olha, maravilhosa! Isabelle, sua linda, faça perguntas. Tá vendo? Nossa live, velho, trouxe aqui o Dr. Rodrigo para falar sobre a obesidade na quarentena. Voltei. Vamos. Eu estava falando das doenças relacionadas, né? Então, o câncer é uma delas e as alterações osteoarticulares. Então, a questão da mobilidade, coluna, joelho e a parte ventilatória. A pessoa não consegue respirar adequadamente, né? Tem uma dificuldade de encher os pulmões, de respirar normalmente, a apneia do sono, que são pausas respiratórias quando a pessoa está dormindo. Tudo isso daí, quando a gente pensa agora na fase que a gente está vivendo da pandemia pelo Covid-19, são questões importantes que fazem a obesidade ser grupo de risco. Deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. Temos a honra de ter na live aqui Isabelle Benito, essa jornalista maravilhosa e âncora do SBT Rio, jornal líder aí do Rio de Janeiro, maravilhosa. Ela emagreceu aqui, ó, 20 quilos e tem medo de engordar de novo. Tá descontrolada, mas nem parece que tá descontrolada, porque assim, ó, a gente olha o corpício, tá incrível. Mas às vezes, a gente vai entrar nesse assunto aí, Isabelle. Mas às vezes, né, doutor, até depois eu quero voltar, vou até botar aqui, Isabelle, para a gente tocar nesse assunto, só para não perder o seu raciocínio, mas não podia deixar de registrar, porque a Isabelle realmente é um grande exemplo de perda de peso e que está com foco. Mas volte aí, depois eu vou entrar no dela aqui. Vá, quando conclua seu raciocínio. E aí, só já fazendo o link da obesidade com o momento que a gente está vivendo, Cris, da pandemia pelo Covid-19, a doença obesidade é uma doença inflamatória, porque esse excesso de tecido de gordura que a gente tem, principalmente no abdômen, que é essa gordura maçã, essa gordura que a gente chama de visceral, produz inúmeras substâncias ruins para o nosso organismo que interferem com a nossa resposta imunológica, com o nosso sistema imunológico. Além disso, tem toda essa questão de dinâmica ventilatória, de colocar o oxigênio, o ar para dentro e gerar essa dinâmica, esse fluxo de ar de uma forma mais fisiológica. Então, o que é muito preocupante, porque a gente, imagino que todos nós, a gente está recebendo umas piadinhas desde que a quarentena começou. Eu, no início da quarentena, em março, eu no final da quarentena. Pelos assaltos à geladeira, pelo excesso de ansiedade. Eu tô dando graças a Deus que eu não tô tendo que colocar calça jeans por enquanto, doutor, porque eu acho que eu não vou ter calça jeans para usar, acho que eu vou ter que usar outro tipo. Porque, sinceramente, a gente percebe mesmo, é real, o negócio é real, né? Com certeza, Cris. E eu acho que assim, aqui a gente entra um pouquinho no campo do comportamento, da psicologia, do propósito que a gente tem de vida e das nossas metas. Mas a gente precisa canalizar essa ansiedade de uma forma mais funcional. Freud, eu gosto muito de uma frase dele, que ele diz que o pensamento é o ensaio da ação. Então, se a gente já assume, né, a gente abraça para a gente que nessa quarentena a gente vai ter o prazer de compensar comendo, a gente já está, de certa forma, executando, assumindo isso para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, eu acho que a gente precisa rever o que começa aqui. Eu não estou dizendo que é só isso, mas é muito. Né? Se a gente começa a articular novos pensamentos, a gente pode dar um novo direcionamento também para as nossas atitudes. Então, eu acho que vale essa reflexão.
ajuda bastante. Sem dúvida, eu acho que, tipo, o ganho de peso, é aquele negócio, corpo são, mente sã, e vice-versa, mente sã, corpo são. São Então, cinéticos, tá com certeza. completamente interligado. Se a gente controla e se a gente sabe o que a gente deve fazer e como que a gente vai focar e canalizar aquilo, a gente vai ter bons resultados. O problema é que tá tudo muito desregulado, o sono tá completamente desregulado, e aí o dia se prolonga. E aí você não come na hora que você tinha que comer, você não almoça na hora que você tinha que comer e vai embora. E aí vira uma bola de neve, né? E esse ponto que você está tocando, eu acho que é fundamental. A gente tem visto muito as pessoas sem rotina. Aquelas que estão seguindo a risca, que estão disciplinadas ao isolamento, elas acabam estando indisciplinadas à sua rotina, à sua nova rotina de quarentena. E aí o meu conselho aqui, a minha dica, que está muito relacionada à saúde, tentem estabelecer uma rotina. Não necessariamente que essa rotina seja engessada, mas que estabeleça uma referência, né? Que o dia realmente dê um norte de início, meio e fim. Muitas das vezes, né, o que a gente ouve de pacientes, de amigos, familiares, é que as pessoas estão se perdendo, né, sem essa referência. E aí isso vai desde o se alimentar, as necessidades mais básicas, né, de vida. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque isso gera, Porque eu acho inclusive, que ansiedade. me corrija se eu estiver errada. A gente acaba que, por falta de uma rotina, porque se você tem uma rotina, que você saía para trabalhar, você entrava no trabalho às 8, você tinha que acordar às 6h30, você tomar banho, você tinha que comer antes de ir para o trabalho. Então, obrigatoriamente, você tinha o seu horário de comer. Aí você tem no seu horário no trabalho o seu intervalo de almoço, tem que comer dentro daquele horário para voltar à sua rotina, ou seja, você estava todo regradinho. Aí, de repente, eu vou dormir de madrugada, ou seja, mais tempo acordada, eu vou ficar com fome, eu tô ociosa, eu vou comer uma besteira. Aí, como uma besteira, no dia seguinte eu acordo mais tarde, e aí não me alimentei no café da manhã, e aí vou direto para o almoço, tô com muita fome, porque eu já tô em jejum há muito tempo, acabo descarregando na comida e vira uma bola de neve. Então, a rotina é importante para a gente controlar isso, né? Maravilha. Eu acho que a falta de rotina, ela favorece muito um comportamento que a gente chama de o hábito de beliscar, né? O comportamento beliscador. E aí a pessoa acaba não tendo muita noção da quantidade de comida que ela está colocando para dentro, né? Chega no final do dia, às vezes ela tem uma falsa percepção. E é muito comum a gente ouvir assim: caramba, eu não estou perdendo peso. Eu estou me esforçando tanto, né? Mas parece que é a balança que é inimiga. E às vezes a gente tem realmente que refinar um pouquinho essa avaliação, né? Essa autoavaliação. E quando a gente vai a fundo, a gente entende que às vezes tem oportunidade realmente de melhorar comportamento por conta dessa irregularidade dos horários da alimentação. Então, isso realmente Ai, é uma coisa. Tereza, eu tinha esquecido. Tereza, Raquel, eu tinha esquecido, Raquel, dessa palavra. Eu fiquei... agora foi. Mas aí, deixa. Então, aqui, cabemente está falando, o problema é quando se trabalha à noite. Mas quando se trabalha à noite, é aquele negócio. É isso aí, eu vou dizer aqui, ó. Quando se trabalha à noite, o que a gente tem que fazer? Ó, escolhas. Independente do momento, é escolha. Porque aí o doutor Rodrigo falou: mas aí a gente tem que ver o que a gente. Às vezes eu como muito, aí você come muito. Mas depende, o que você está comendo muito? Se você estiver tomando muito líquido, comendo muita Isso. maçã, comendo muita melancia, tá tudo bem, né, doutor? Doutor Rodrigo? Ih, deu uma travada aqui para mim na tela dele. Vocês conseguem me ouvir bem? Vamos esperar ele voltar aqui, que eu acho que deu uma congelada na tela dele. Mas gente, a gente controlar o peso, fora que ele caiu, vai voltar já já. Fora que, além da gente ter que controlar a ansiedade para não comer coisas a mais, tem o fator idade, né? A gente não tem mais a mesma idade que a gente tinha antes e isso tudo interfere. Ou seja, o nosso metabolismo não é mais acelerado e tal. Voltou, peraí.
não é mais acelerado como era antes, então tudo interfere. Eu acho que quanto mais o tempo passa, quanto mais velho a gente fica, mais atento a gente tem que ficar na alimentação, né, doutor? Oi, Cris, voltei. Tudo bom? Não é isso? Beleza. Quanto mais velho a gente fica, eu estava aqui falando com o pessoal quando você caiu, que tipo, quanto mais velho a gente fica, a gente tem que também prestar atenção que o nosso organismo não responde como respondia quando a gente era mais novo. Então, quanto mais velho a gente fica, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que prestar atenção e comer coisas mais saudáveis, porque o nosso metabolismo já não é mais o mesmo. Deixa eu registrar aqui a entrada de Gotcha. Beijo, minha flor. Assisti sua live com a Soninha, viu? Adorei, viu? Obrigada pela presença. Vai, doutor Rodrigo. Então, Cris, ponto também super pertinente. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma tendência natural de mudar o nosso corpo, a composição do nosso corpo. A gente vai trocando naturalmente o nosso tecido muscular por gordura. Então, a gente vai ficando mais flácido naturalmente. E isso gera um metabolismo mais lento e, consequentemente, uma tendência a engordar ou uma maior dificuldade para perder peso. Então, a gente realmente precisa se adaptar e gerar um entendimento para cada etapa de vida. Né? Quando a gente é criança, a gente tem uma realidade, na adolescência, na fase adulta, e quando a gente vai envelhecendo, também. E aí sempre é bom, né, à medida que a gente vai envelhecendo, evitar o famoso efeito sanfona. Porque a gente Deixa eu entrar no ponto da Isabelle Benito aqui, essa jornalista top aí do SBT Rio que veio aqui abrilhantar a nossa live. A Isabelle perdeu 20 quilos, né? E aí ela disse que agora ela tá descontrolada comendo, mas ela tá, a gente assiste aí, né? Tá em forma. Agora, vamos falar disso, doutor. Como é que a gente faz para ter esse controle e não, tipo, emagrecer? Como é que eu vou me controlar para eu não engordar de novo? Não recuperar. Ah, perdi os quilinhos. Eu quero que outra pessoa ache, mas eu não quero reencontrar. Como é que eu faço? Legal. Cris, a dica aqui, são inúmeras as dicas, né? Acho que vale a pena já responder dizendo que eu gosto muito de fazer de maneira personalizada. A minha resposta aqui são dicas gerais, tá? Quando a pessoa chega no peso ideal, nem sempre o peso ideal é um IMC normal, tá? Acho que vale a pena dizer que quando a pessoa perde 10% do peso inicial, ela já está evitando inúmeras complicações do excesso de peso, tá? Exemplo, chega uma pessoa com 130 quilos e o peso ideal dela é 60, talvez ela não consiga chegar aos 60 quilos. Mas se ela perde 10%, ela já está evitando uma série de complicações desse excesso de peso. Como é que ela faz para evitar não reganhar esses 10% do peso perdido? Acho que a primeira coisa é entender o conceito de obesidade como doença, porque muitas das vezes o paciente se dá alta, ele não volta, ele acha que ele está sabendo tudo da doença, ele sabe tratar, ele acha que ele tem autonomia para as escolhas, e aí realmente muitos deles, né, eles se permitem isso. Isso faz total diferença nos resultados. Eu acho que valorizando realmente até a minha contribuição como profissional de saúde, né? Na intervenção e no acompanhamento do excesso de peso. Eu recomendo também que essas pessoas elas se pesem uma vez por semana. Isso também faz total diferença quando essas pessoas elas sabem qual é o conceito do que é reganhar peso. Então, se teve um ganho acima de 2 quilos, é um sinal, não vou dizer vermelho, mas significa que esse reganho ele já está acontecendo, ele já está se estabelecendo. Acima de 2 quilos em quanto tempo, doutor? Não tem tempo estabelecido. O que eu posso te dizer aqui é que a gente ganha, em média, 1 quilo quando a gente ingere, além do que a gente precisa, em torno de 1.700 calorias por dia em 7 dias.
Então, Mas ou a gente seja, tem que ficar alerta, por exemplo, você falou aí, pá, ganhou 2 quilos, fica alerta. Mas eu tenho como estipular, não, ganhei 2 quilos em tanto tempo, eu tô sinal vermelho, tem algum tempo que eu consiga meio que ficar de olho nisso? você vai estar monitorizando semanalmente exatamente para você ter tempo de você intervir de uma forma, não perder o time. Porque se você faz essa monitorização uma vez por mês, né, e a gente pode Já facilmente foi. ganhar, e a gente pode facilmente ganhar 2 quilos em uma semana, né? Porque A às Gótia vezes, falou aqui, ó. A Gótia falou aqui que o metabolismo dela já se perdeu faz tempo. É possível, doutor, que tipo. Aí, Gótia, é possível, tipo, perdeu, o metabolismo já foi, tá desenfreado, tem como recapturar, tem, mesmo com o passar do tempo, não tá tudo perdido. A gente consegue sempre recuperar, mesmo tipo assim, vamos supor, passei do peso muito, eu consigo puxar isso mais, porque às vezes as pessoas se desmotivam, né, doutor? As pessoas falam assim, caramba, com agora não tem certeza. mais volta, já aumentei de peso muito, então é encarar do jeito que eu tô e às vezes relaxa mais e cada vez mais vai aumentando. Mas não, se você percebeu que você aumentou demais, você não precisa ficar tão preocupado porque dá para puxar? Cris, eu não vou dizer para você que sempre é fácil, é simples. Não, né? Requer realmente renúncia, comprometimento, dedicação. E o que a gente vê na prática é que muitas vezes a pessoa ela chega querendo o milagre, a pílula que vai operar realmente o resultado no dia seguinte, né? É um tratamento passivo da facilidade. E não existe. A gente precisa, o tratamento para perda de peso é uma construção. E é uma construção que ela é diária. Ela é uma construção de saúde mental, de comportamento, de hábitos, de ressignificar escolhas e de entender que, acima de tudo, tem uma questão metabólica também, não é só comportamento. Eu vejo muitas pessoas se culpando, né? E essa culpa, às vezes, ela é muito destrutiva. Já entrando um pouquinho no campo da psicologia, às vezes o paciente faz 30 dias de dieta de forma brilhante, impecável. E aí ele cai. Às vezes não é um dia, é uma refeição. Mas aquela uma refeição que ele caiu já é motivo para ele se sabotar e dali ele colocar tudo a perder. E simplesmente ele não coloca, poxa, eu construí 30 dias, então 30 dias uma refeição, não, 30 dias vale muito mais, né? E aí aquilo ali é uma válvula de escape para ele deixar degringolar essa doença que vem à tona mais uma vez, né? Então, realmente, é um cuidado contínuo que tem que ser monitorado, né? E muitas das E é vezes os importante também. Oi, pode falar. e às vezes, né, o endócrino ele entende que esse paciente, dependendo do grau de complexidade da culpa, da compulsão, da ansiedade, às vezes é preciso envolver um terapeuta para tratar essa ansiedade, para tratar a compulsão, e às vezes essa pessoa precisa também ser medicada para esses distúrbios psicológicos, comportamentais. Não é tão simples assim às vezes, né? É, Então, por isso que a gente Deixa eu ler o define. relato da Gotti aqui, doutor. Olha só, exatamente o que a gente está falando. Eu sempre quis milagre. Gotti é quem não, né? Quem não? Queria eu que fosse assim, num estalar de dedos. Eu sempre quis milagre, me dei mal, porque tomei muita anfetamina. Hoje, com 50 anos, entendi que não dá para ficar à base de bolas. Mas queria muito emagrecer uns 10 quilos e manter. A pergunta que não quer calar: você está fazendo por onde? As suas escolhas estão sendo bem assertivas. Eu não posso falar muito não, porque eu dei uma escorregada, mas a gente realmente, essa questão de escolhas que a Raquel colocou é fundamental. O problema é que às vezes a gente realmente se sabota. Agora, doutor, isso é um ponto que você falou, 30 dias eu tô perfeita. Aí dei um deslize e eu me culpo, já era, enfiei o pé na jaca mesmo. Mas aí a gente tem que entender também, né, gente, que tudo é equilíbrio. Então, se você comeu, não tem o tal do famoso dia do lixo? Se eu comi bastante se eu comi bastante bem, durante um período aí que eu estabeleci da minha dieta, 30 dias, sei lá, comi bem.
Ah, um dia na semana eu não tenho destinado para o lixo. Eu consigo fazer esse dia do lixo, doutor? Depende. Depende do tipo de alimentação que está sendo proposta, que está sendo alinhada entre o médico e o paciente, o nutricionista e o paciente. Em algumas dietas, isso não é possível. São dietas mais rígidas, mais restritas, como dieta cetogênica, em que a proposta de peso ela é mais rápida, você não pode quebrar o protocolo, mas em contrapartida você tem uma perda de peso mais acelerada, mais rápida. O lado bom é que isso gera uma motivação grande, porque o paciente vê uma resposta mais acelerada. Quem tem perfil também, o jejum intermitente, tem uma estrutura de protocolo mais fechado, com uma certa flexibilidade, e tem protocolos mais tradicionais, em que essa questão do lixo ela é relativa, porque e muitas das vezes mal entendida, em que você gera algumas concessões, você sai ali do padrão, você pode ter uma dieta um pouco mais calórica e uma qualidade não tão adequada, e as pessoas confundem isso com uma ingestão excessiva de comer prato principal, entrada, sobremesa, às vezes tomar bebida alcoólica, e ali, às vezes, é um lixo tão caprichado que você consegue colocar a perder literalmente tudo que você construiu durante a semana. E aí, quando Mas nem você... tudo está perdido. Existe a questão da adaptação. É a gente adaptar, né? Então, tipo, eu quero muito um Claro, chocolate. Eu não posso comer um chocolate ao leite ou, por exemplo, um chocolate branco que não é chocolate. Chocolate branco é gordura hidrogenada pura. sim, Mas eu tenho um cacau ali. Então, assim, é você fazer substituições. Você não deixa de comer o que você saudáveis. gosta, mas você Perfeito, substitui, né? com certeza. Eu acho que a gente tem possibilidades, mas eu acho que tem também a questão do abrir mão. Porque tem pessoas que chegam querendo perder peso e assim, eu não abro mão do meu chocolate branco, ou eu não abro mão do meu vinho nos fins de semana. Mas aí quando você vai ver o vinho no fim de semana, são 2, 3 garrafas. E por aí vai. Né? As pessoas começam a demarcar onde você pode mexer e onde você não pode mexer. E quando você entende onde você não pode mexer, é onde às vezes está a causa da não perda de peso. Né? É o furo ali, de fato, é o bichinho de estimação ruim, é o vilão da questão. Então, isso é muito importante ser entendido. Sim, com certeza. Doutor, a Ju está perguntando aqui para falar um pouquinho da síndrome metabólica. Como saber que está passando por isso? O que que significa? Como é? Tá. A síndrome metabólica, na verdade, ela possui alguns critérios para fazer a classificação. E a gente tem critérios clínicos, como pressão arterial, cintura abdominal, e a gente tem parâmetros laboratoriais, como alterações dos níveis de triglicerídeos, de colesterol e da glicose também. E esse pacote de alterações, tanto no exame físico quanto alterações metabólicas, eles classificam, configuram uma síndrome metabólica. O que isso significa falar tenho síndrome metabólica? Quem tem síndrome metabólica tem maior chance, se não tem, de ter diabetes. Quem tem síndrome metabólica tem maior chance, se nunca infartou, de infartar. Se já infartou e não está tratando, de ter um novo infarto, derrame, e por aí vai. E a prevenção dessa síndrome metabólica, seja em instância primária, é quem nunca teve problema nenhum. É se alimentar bem, não ter excesso de peso, fazer atividade física. E quem já tem essa situação já estabelecida, esse cenário construído, é intervir para que essas complicações não evoluam, sigam a sequência, né? Natural da história que se espera. A Raquel está pedindo aqui, doutor, para falar uma vez gordo, sempre gordo? Obeso, né? Uma vez obeso, sempre obeso? Sim,
a gente não vai ver a obesidade, às vezes, no peso, no número, mas a gente tem esse metabolismo realmente que tem a tendência a engordar. Então, se a pessoa que já foi obesa, talvez, comparando com uma pessoa que tenha a mesma idade, o mesmo peso e nunca foi obesa, e elas tomem a mesma quantidade de bebida alcoólica ou com a mesma quantidade de chocolate, quem foi obeso provavelmente vai estar absorvendo mais, né, dependendo do momento, do que quem nunca foi obeso. Tem essa questão metabólica, né? Esse chip. A Gótia tá perguntando, maravilhosa. Você sabe que eu também fiquei com essa curiosidade, Gótia? Eu vou precisar contar uma particularidade que aconteceu. A Gótia tá perguntando se você já foi gorda alguma vez na vida, doutor. Deixa eu Já. contar parênteses, gente. Eu preciso contar parênteses. Estava eu na cozinha da minha casa, de noite, essa semana, bem plena, fazendo um bolo de chocolate com calda de brigadeiro, assim, sabe? Aquele bolo de chocolate que você fala assim, caramba, eu tô trabalhando, alguém falou aqui de trabalhar até tarde. Eu tava trabalhando aqui, tava fazendo entrevista de noite, tipo, já quase meia-noite, tava eu trabalhando. Aí eu falei, gente, e aquele pensamento, chocolate, 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 eu tava resistindo há uma semana. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? É aquele negócio do equilíbrio. Pra mim foi meu ponto de equilíbrio, doutor. Eu tava comendo mais ou menos bem, Endorfina, eu acho. endorfina, Eu acho. endorfina. Aí o que que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu vou dar uma chutada no balde aqui. Fui pra cozinha, tô eu fazendo um bolo caldo de brigadeiro, quando eis que de repente, não mais que de repente, quem me entra na live começa a me dar uma lição de moral. Aí daqui a pouco vem o doutor Rodrigo. Porque não sei o quê. Aí vem Raquel, porque escolhas. Eu falei, gente, aí como é o nome do menino? Do Warley. banheiro? O Warley. Arley. Aí o Arley virou. Gente, do banheiro é uma piada interna, depois, enfim. E aí o Arley virou e falou alguma coisa tipo de abrir a geladeira. Você já teve a sensação de abrir a geladeira e você encontrar um endócrino lá, algum médico especialista lá, algum nutricionista lá dentro? Eu falei, gente, eu tô com esse receio de abrir minha geladeira e achar o doutor Rodrigo lá. Tem certeza? É isso? E a Raquel falando de escolhas. Eu falei, meu Deus. Eu falei, peguei uma maçã. Falei, vou comer uma maçã, né? Porque a maçã faz bem pra tudo, não é verdade? E aí, Gotti, esse foi o relato, assim, que eu fiquei um pouco impressionada com o meu bolo. Gente, eu juro pra vocês, eu comi o bolo e eu me arrependi logo em seguida. Eu comi e me arrependi, Mas, ô sinceramente. Cris, Falei, aí hoje eu tô na cabeça, vou fazer um bolinho de banana com aveia. Aí logo depois eu comentei, né, doutor, que ia fazer um bolinho de banana com aveia. Aí o que que o doutor falou? Mas aí você tem que ter um equilíbrio. Você também não vai comer o tabuleiro inteiro. Eu falei, eu tava crente que ele é todo saudável, que dava pra exagerar um pouquinho, mas não, é um mas pedaço. aqui, olha, eu tô emocionado, de verdade. Porque a gente Por quê? tava, porque a gente nem fez consulta e a gente está mega conectado. Porque a gente terminou aquele bate-papo do bolo de chocolate, você perguntando para mim como que fazia para, de certa forma, perder a vontade de comer carboidrato, né, daquele tipo. E banana, aveia, maçã, tudo que você citou aí libera triptofano, que são estratégias. Eu não estou dizendo que é gostoso como chocolate, né, para a maioria das pessoas, é uma questão de gosto. Mas pensando em termos de liberação de substâncias no nosso organismo, benéficas, positivas, né, e tentando cumprir um efeito semelhante, digamos assim, são substâncias muito boas, né? A castanha também, então os grãos em geral são substâncias positivas. É claro que tem outras estratégias, né, para se evitar o excesso de carboidrato, cair nessa cilada aí, né, que é uma das armadilhas da dieta. Mas estou impressionado com a conexão, viu, Cris? Eu também fiquei muito feliz, porque na hora eu acabei de fazer o bolo, falei, gente, que sensação de culpa. Só vinha na minha cabeça, Raquel, Rodrigo, Raquel, Rodrigo. Escolhas, não sei o que. Eu falei, gente, o que é isso? Mas aí o que acontece? Aí, Gotti, eu vou, hashtag receitas da Cris, hein? O que que eu fiz? Eu cortei, vontade de comer doce, eu sou chocolatra. Então, o que que eu fiz? Banana cortadinha, aveia em cima, não farinha láctea, aveia em cima, Boa. cacau em pó e um pouquinho de mel se eu queria um pouquinho mais doce. E eu juro, doutor, me saciou. Aí, tá vendo? Olha só. Que São escolhas. testemunho, hein, ó. Que depoimento, olha.
Não é? Mas, Mas eu confesso que nem tudo é fácil. E aí a pergunta que vem é: quando que eu sei que eu tô num nível de descontrole absurdo que eu preciso procurar um médico? Porque às vezes a gente vai postergando e você não sabe, será que eu tô na hora de ir no médico? Não, eu vou só. É mais um dia, é mais um dia. E aí? eu só queria fazer um Quando procurar o comentário, médico? Cris, que eu acho que a Gotti colocou assim, meu problema é massa. Eu amo massa. E eu aqui eu quero trazer uma perspectiva que eu acho que é a questão do apetite, né? Eu gosto muito de conceituar e dar a informação para as pessoas que eu trato, para que elas fiquem munidas e tomem as suas decisões de uma forma mais firme e assertiva. Por que a gente come? A gente come basicamente por dois motivos. O primeiro, porque a gente precisa de energia para sobreviver. Então, seria o apetite para repor as energias. E a gente come também pela parte emocional, que vai muito de encontro ao que a Gosta está colocando. Eu amo, o sentimento. Eu amo massa, eu amo chocolate, eu amo doce, porque é a questão realmente do emotional, da parte subjetiva, que às vezes a gente tem que fazer a pergunta: é fome ou vontade de comer? Porque às vezes não é fome, e a gente está comendo simplesmente, meramente por uma questão da TPM, por uma questão de estar estressado, da ansiedade, e é uma compensação. Então, E quando for identificar. vontade de comer, doutor, o que que a gente faz? É vontade de comer? É, eu assumo que não estou com fome, que eu estou com vontade de atacar um chocolate. O que que eu Então, faço? aí assim, primeiro tem alimentos que substituem e que esses, por exemplo, que liberam triptofano, é uma estratégia. Alimentos Quais que são, dão doutor? Dá a valor, dica aí, quais são? a aveia, a maçã, a banana, a castanha, os grãos em geral, são exemplos. A outra estratégia que eu acho que não vai dar o paladar, mas a questão da saciedade, é importante que as pessoas saibam que a proteína e as fibras em geral, elas promovem mais saciedade quando comparadas à gordura e depois aos carboidratos. Então, assim, caramba, preciso dar uma segurada, dar um cala-boca aí no meu estômago. A escolha da qualidade do alimento faz diferença. E é importante a Ainda gente falar, você falou em fibra, a fibra tem que estar sempre associada à água, né, doutor? Porque a fibra sem água causa um problema boa, aí pra gente. Cris. Então, Ingestão fibra, hídrica. sempre que consumir fibra, muita água. Por quê? Ingestão hídrica adequada, não só por uma questão de saciedade, fisicamente falando, né, de ocupar espaço no estômago, mas de regularização do intestino, de bom funcionamento do corpo como um todo, tá? E aqui falando da quantidade de água, é individualizado. Essa quantidade, ela não é 2 litros para todo mundo. Porque às vezes assim, eu tomo 6 a 8 copos, ok? Não, não é ok. A pessoa que tem 60 quilos precisa de uma quantidade X, a pessoa que tem 100 quilos vai precisar de uma quantidade maior de água. Então, Tem isso uma precisa conta pra gente descobrir? ter. Geralmente, são 35 ml vezes, em média, tá? Mas isso precisa avaliar a função renal do paciente, função cardíaca. Não basta simplesmente jogar na fórmula e ver, a minha necessidade é essa. Isso precisa realmente ser avaliado por um profissional. Além disso, a atividade física, né? A gente sabe que a atividade física libera hormônios que atuam positivamente no bem-estar, no relaxamento do nosso organismo. Talvez quem não esteja habituado seja realmente tirar da zona de conforto, um estresse, gera preguiça, não vai ser legal, né, nas primeiras vezes. Mas quando essa construção ela começa a engrenar, a pessoa realmente começa a superar esse bloqueio mental e sentir os efeitos positivos da atividade física. É Então, eu acho que a pensar que é gente alguma coisa que vai te beneficiar, né? Gente, olha só, faltam 10 minutinhos. Eu sim, assim, tô sofrendo porque a gente vai, daqui a pouco vai ser derrubado da live. Então,
Eu queria muito postergar esse assunto, mas eu queria também ouvir perguntas de vocês. A Gotti aqui falou, você foi gordo já, Rodrigo? Conta. Já fui. Agora está falando aqui porque geralmente esses médicos já foram ou são. Eu já fui. Eu, até meus 13, 14 anos, sofria bullying pelo excesso de peso, né? Até que eu, por conta própria, não é o ideal, eu não tive um acompanhamento médico, eu resolvi realmente dar uma reviravolta na minha vida, um momento bem oportuno, porque era o momento da puberdade, gastando muita energia por conta do crescimento, isso me favoreceu. Eu perdi mais de 15 quilos em 2 meses, né? Então, é isso, é a minha história, né? É uma inspiração, né? Eu sei que tem situações mais desafiadoras, mas deixa de ser um exemplo, né? Agora, doutor, seguinte, é verdade que as mulheres têm mais dificuldade de emagrecer do que os homens? Por quê, gente? Cris, sim, a gente não. As mulheres, elas têm uma composição corporal diferente pela questão hormonal, né? Então, elas têm mais tecido gorduroso, menos, uma quantidade menor de tecido muscular, e isso faz com que o metabolismo da mulher seja menos acelerado do que o metabolismo do homem. E aí essa questão da perda de peso está muito relacionada. A mulher que tem excesso de peso tem mais gordura ainda e gera um desafio a mais. Se a mulher está no climatério, já está na menopausa, é mais desafiador ainda. Aqui vale só Também uma acho, Fabi, é informação. muita sacanagem. Aqui vale uma informação que a mulher no climatério, em média, ela tende a ganhar 5 quilos. Então chega muita gente lá na faixa etária dos 50, 50 e poucos anos, fala, caramba, ganhei peso, sim, não como mais, não coma mais, o meu ritmo de atividade física é o mesmo e está acontecendo isso. E aí, o que você pode fazer para me ajudar? Mas isso realmente eu estou falando de média. Tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais, mas tem aí, rola essa média de 5 quilos. E a forma mais efetiva que a gente tem é ter uma alimentação mais estável e uma atividade física para tentar gerar esse tecido muscular mais adequado. E aí daí você vê muitas academias hoje na musculação, né? Pessoas adultas e terceira idade, muito nesse sentido, né? Não é ninguém querendo ficar marombado, é no sentido realmente metabólico da coisa, de fortalecimento, né? E eu confesso que às vezes eu me saboto e falo assim, eu vou comer isso aqui, não, mas amanhã é outro dia, é outra vida. A Aí eu falo página assim, virada, né? caramba, isso aí eu já tô falando tem uma semana, mas às vezes é complicado. Então é assim, é o equilíbrio da mente, é o equilíbrio total, é você ter aquele controle absurdo, né? De você saber, não, isso é pro meu bem e eu vou fazer coisas que me façam bem, não é isso? Sim, com certeza. Mas, Cris, ó, essa história das suas escolhas, sendo bem sincero, não é fazendo terrorismo. Isso vai para o seu livro da vida, por conta da história metabólica. Então, acho que cada escolha ela tem que ser muito ponderada, muito pautada. Eu acho que a comida ela faz parte, sim, do prazer, que é esse apetite hedônico que eu falei para vocês. Mas eu acho que o que tem que predominar é esse apetite que vai dar energia para a gente, é a comida saudável, e a gente tentar ser seletivo dentro dessa proposta de harmonia. E as compensações, né? Então, a atividade física entra também nesse circuito, né? Para equilibrar. Também tem uma questão matemática aí, né? A história do o quanto eu estou consumindo, o quanto eu estou gastando, e balancear, no fim das contas, para gerar um saldo que seja favorável. Com certeza, gente, eu quero agradecer demais, porque a gente está aqui, olha, faltam 4 minutos, mas eu quero deixar aqui o convite, doutor, porque já viu que tem bastante assunto aqui pra gente, né? A Ju estava querendo falar sobre um pouquinho da questão da reposição hormonal, então tem outras perguntas aqui. Poxa, incrível aqui, quem foi que falou do hipotiroidismo? Alguém falou aqui, a Mel falou. Doutor, quero deixar um convite público aqui, vamos estudar mais um tema para a gente trazer essa semana ainda? Vamos conversar, Cris. Depois a gente
a gente fala pelo WhatsApp e combina. Combinado, gente. Então, olha só, compromisso firmado. Vocês fiquem de olho aí nas redes sociais, que a gente vai, numa próxima live, a gente vai falar sobre a questão da reposição hormonal, a questão dos hormônios, como atuam no nosso corpo, a questão do hipotiroidismo, hipertiroidismo, que é um hormônio que influencia demais na nossa vida, né? E no nosso hormônio, né? É um hormônio que, digamos assim, é um hormônio não, é uma glândula que comanda o nosso organismo e que também, às vezes, a gente não consegue emagrecer por conta dela. E a gente, às vezes, acha assim, eu tô bem, mas tem alguma coisa ali que tá te descompensando, né? É isso aí, Cris. Doutor, as suas considerações finais aí, vocês fiquem de olho aí, tá? Arroba Cris com Z Campos, arroba doutor, é DR, como que é? Não, é arroba Rodrigo Mendes, _DC. Rodrigo Mendes, _DC, arroba Cris com Z Campos. Aí vocês fiquem de olho que eu vou divulgar, a gente vai conversar aqui em off para trazer um tema. De repente, essa semana ou comecinho da semana que vem, com certeza a gente traz. Como não acabem, a Fabi tá maravilhosa, né? Incrível, amei demais, gente. Doutor, obrigada. Gotcha tá falando que é consultório no Rio. É no Rio, doutor. É no Rio, Gotcha. E Jorge tá aqui, agora que eu tô vendo. E quero agradecer demais aqui a participação de vocês e fiquem de olho aí nas redes sociais que a gente vai combinar aqui um outro tema com essa questão da reposição hormonal, que é uma coisa bem legal, tá bom? Suas considerações finais, doutor? Cris, mais uma vez te agradecer por esse espaço aqui, por esse bate-papo. Eu amo compartilhar conhecimento, eu acho que é o que a gente deixa aqui nesse mundo, né, de mais enriquecedor. Isso me revigora e é um combustível para mim. Como orientação para as pessoas que estão assistindo, se cuidem. Com relação ao peso, não deixem para amanhã. A gente está vivendo um momento de incertezas e eu acho que não dá para ter incertezas com relação à nossa saúde. A obesidade, o excesso de peso é um fator de risco para complicações pelo Covid, é coisa séria. Então, não vamos dar oportunidade para fazer parte dessa fatia de pessoas que estão complicando, né? Alimentação saudável, atividade física regular dentro do possível, né? Dentro desse isolamento e foco na saúde. Obrigada, doutor. Vamos falar lá, porque tem pano para manga, viu, gente? Eu vou realmente precisar encerrar, porque tá contando aqui aquele tempinho, senão a gente vai ser expulso da live. Tá bom? Obrigada. Beijo, imagina, conta comigo, tô sempre por aqui, viu, gente? Se cuidem e fiquem em casa. Fiquem bem, ó, cabeça acima de tudo, viu? Beijo, obrigada pela participação, Isabelle Benito, Gotcha, Ju, Paulinho, a galera toda que tava aqui. Gente. Foi ótimo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.